Olá, 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 tudo bem? Eu sou o Lucas, do canal Lucas Pedro, e hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu considero muito importante para mim. É ser reservado, ou as diferenças, vantagens e desvantagens de ser uma pessoa reservada e uma pessoa comunicativa, uma pessoa que fala mais. Bom, vamos começar primeiro com as pessoas que falam mais. Geralmente, quem fala muito, quem tem a mania de falar mais do que ouvir, tem aquela questão de que acaba não entendendo algumas coisas, porque tá só falando, falando que nem louco. Eu não tô falando que isso é de todo mundo que fala, mas a pessoa comunicativa que fala mais, geralmente ela tende a ser meio assim. E tem, por outro lado, o reservado, que é o cara que ouve mais, que fala mais na medida, ou que quase não fala, que é o meu caso, e que muitas vezes no dia a dia acaba aprendendo, na minha opinião, mais, entendendo mais por observar e ouvir o outro. Funciona mais ou menos assim. Cara, aí eu tava falando com você, cara. Cara, eu tô falando com você, essa ideia de você passar a marcha e depois você usar a embreagem não faz o menor sentido, cara. Você tem que usar, na verdade, a embreagem primeiro, depois passar a marcha. Tipo assim, é todo um jogo que tem, você tá ligado? E nesse processo você acaba aperfeiçoando mais a sua direção. Uhum. Hum. Ah, tá, entendi. É. Uhum. Tá. É, faz sentido. Não, não, faz sentido. Isso, verdade, verdade. Que nem outro dia eu tava dirigindo, aí eu acelerei sem puxar a embreagem, o carro meio que morreu, você tá ligado? Aí, tipo, eu fiquei bolado da vida, mas essas coisas acontecem, né? É questão de direção, é questão de costume e tal, mas eu já tinha tirado a carteira, então eu não entendi o que que aconteceu na minha mente. Parecia que eu tava entrando no universo sideral, assim, indo pra outro espaço, tá ligado? E, tipo assim, cara, até que no geral isso não é tão difícil de se fazer, só foi um pane de sistema mesmo. Não, é verdade, você tem razão. É. Uhum. É verdade, é. Pois é, entendi. Tá bom. Então aí você já percebe mais ou menos como é que eu sou. Esse cara que observa mais, que ouve mais o outro, ao invés de ficar só falando que nem louco. Mas ser reservado também tem suas desvantagens, porque às vezes eu penso muito, muito para falar uma coisa, eu acabo nem falando por avaliar demais as consequências do que pode acontecer se eu falar aquilo ou se eu não falar. Então isso acaba sendo um problema muitas das vezes, sabe? Sendo uma espécie de bloqueio. Quero conversar, comunicar e tal, e até vai me fazer mais bem, mas eu acabo não falando porque, sei lá, por um milhão de coisas. Eu pensei, porque isso não tem importância, ou isso não faz sentido, ou coisa. Só que, na verdade, o tempo todo as pessoas elas estão fugindo do sentido e só estão falando, falando, interagindo umas com as outras, o que acaba confundindo um pouco a minha mente. Mas é sempre interessante a gente ouvir e falar na medida, no equilíbrio, sabe, das duas coisas, para dar tudo certo.